Capítulo 988 Ação decisiva. Sobre o tema da organização de Manison, era geralmente referido como Império Mecânico ou Raça Mecânica. Conteúdo patrocinado. O território de Manison estava localizado dentro do Rio Estelar Primitivo e, embora fosse o território de uma civilização do Sistema Estelar na superfície, Manison era na verdade o responsável pelo local. Anxial fez seu avatar Lorde visitar Manison. Ele já havia enviado uma mensagem antes disso e Manison concordou em encontrá-lo. Eles definiram o local do encontro em um planeta habitado pela raça mecânica. Manison tinha muitos planetas sob seu comando, e este era um deles. O avatar de Anxial chegou ao local e ele pôde ver um planeta mecânico. Estava coberto por um gigantesco escudo psioníco com um grande número de soldados mecânicos patrulhando fora da atmosfera do planeta. Um homem velho é realmente um homem velho. Ele é verdadeiramente rico. Anxial balançou a cabeça. O território de Manison era extremamente amplo e ele tinha muitas fábricas e exércitos diferentes nos vários campos estelares. Além disso, ele tinha sua própria civilização mecânica desenvolvida e o tamanho exato de seu exército era desconhecido. As várias organizações só sabiam que ele tinha um número assustador de soldados. As tropas de Anxial não esperaram muito antes que uma abertura fosse criada no escudo protetor. Um esquadrão de soldados mecânicos abriu caminho para ele. Ele seguiu o guia e seu avatar Lorde pousou no planeta. Ele podia ver muitas cidades diferentes espalhadas pelo planeta e muitos pedestres perambulando pelas ruas. Manison foi o segundo rank transcendente na raça mecânica e, embora tenha se transformado em uma nova espécie, ainda tratou a raça mecânica como sua espécie e assumiu a posição de líder. No entanto, ele era diferente de Psyker. Para ele, a corrida mecânica era apenas um recurso importante e ele não se sentia muito responsável por ela. Como a raça que tinha a linhagem de um rank transcendente, a raça mecânica tinha um talento natural excepcional, o que proporcionou a Manison muitas habilidades úteis. Muitos dos mecânicos sob seu comando vieram da raça mecânica. Além disso, pelo menos 80% da população da raça mecânica fazia parte da fé das máquinas. Uma grande ilha flutuante podia ser vista. Este foi um dos palácios de Manison. O avatar do senhor pousou na ilha flutuante junto com os outros soldados mecânicos. Clank, clank, clank. O som do metal ecoou quando os soldados mecânicos pousaram. No momento em que pousou, Anxial ouviu alguém chamando por ele. Ah, pensar que você tomaria a iniciativa de me encontrar. Isso está realmente fora das minhas expectativas. O avatar do Lorde de Manison se aproximou. Não foi o corpo principal de Manison que veio encontrá-lo. Ao ver isso, Anxial zombou em seu coração. TSK, tão covarde. Depois de amaldiçoar Manison em seu coração, Anxial disse: Você me convidou para ser um convidado há alguns anos. Como foi conveniente para mim, vim dar uma olhada. Ele não mencionou o conflito entre os dois. As vozes mecânicas dos dois avatares também não continham emoções. Manison sorriu e também não mencionou o conflito anterior. Conteúdo patrocinado. Ele havia derrotado muitos mecânicos do trono divino e, para um figurão como ele, isso não era considerado uma inimizade significativa. No seu nível, mesmo que a outra parte fosse seu concorrente, ele ainda poderia sentar-se e ter uma conversa calma com eles. Se for esse o caso, então siga-me. Vou fazer um tour pela minha base. Manison se virou e liderou o caminho. Por causa do confronto anterior, ambas as partes tiveram um relacionamento tenso. No entanto, o Black Star era um super rank transcendente de pico, afinal, e Manison naturalmente não seria rude se a outra parte viesse visitá-lo. Ambos passearam pela base por um tempo e Anxial viu muitas instalações comuns. Ele não viu nada de especial. Afinal, Manison não revelaria seus trunfos a um concorrente seu. Foi como quando Anxial não estava disposto a mostrar a Manison seu âmbar do espaço-tempo. Anxial já esperava isso. Manison não era um indivíduo que gostava de exibir seus trunfos e, portanto, não esperava ver muita coisa. Depois de passear pelo local por um tempo, ele entrou na sala de conferências com Manison e eles começaram a conversar.
Como ambos estamos usando Avatar, não há necessidade de bebidas. Manison recostou-se calmamente. Por que você está aqui? Desejo pegar emprestada alguma informação, disse Anxiao calmamente. De que maneira? Desejo pegar emprestados os arquivos dos oficiais de inteligência dos 4 superconglomerados estelares e de outras civilizações de conglomerado estelar. Manison ficou um pouco surpreso e endireitou-se. Por que você quer isso? Para encontrar alguém, Anxiao respondeu sucintamente. Ele já havia pesquisado as informações e encontrado um currículo falso. Ele só precisava compará-lo com os arquivos dos oficiais de inteligência. Pedir ajuda ao Imperador Mecânico foi a melhor escolha. Os gangsters do Primeval Star River não eram como os nativos da raça Kundi. Suas capacidades tecnológicas ficaram atrás apenas das 3 civilizações universais. Seria necessário muito esforço para ele se infiltrar pessoalmente no sistema deles, e era provável que ele também fosse descoberto. Além disso, ele precisava se infiltrar em mais de uma das civilizações de superconglomerado estelar. Mesmo que conseguisse encontrar o culpado em um deles, ofenderia os outros 3 no processo. Anxiao não queria criar inimigos para si mesmo sem um bom motivo. Por outro lado, Anxiao sentiu que era provável que a outra parte tivesse excluído os arquivos do culpado para que ele não conseguisse encontrar nada. O Imperador Mecânico era diferente nesse aspecto. Como um figurão da Federação da Luz, ele sempre colecionou informações. Com esses 4 bons vizinhos, ele definitivamente correria pelo quintal de vez em quando e roubaria uma grande quantidade de informações confidenciais. Como tal, era mais provável que ele obtivesse um arquivo completo do Imperador Mecânico. Manison ponderou por um tempo antes de balançar a cabeça. É impossível emprestar para você. Eu só farei uma troca. Tudo bem, o que você quer? Espaço-tempo âmbar, disse Manison. Conteúdo patrocinado. Impossível. Anxiao o rejeitou sem hesitação. Você está sonhando, velho idiota? Você quer um tesouro universal em troca de um relatório de inteligência? Você é realmente uma maravilha dos negócios. Nem mesmo uma única gota. Ha. Ao ouvir isso, Manison cruzou os braços e permaneceu em silêncio. Seu significado era óbvio. Já que você não está disposto a aceitar meu preço, o que está preparado para dar? Depois de pensar um pouco, Anxiao disse, posso admitir abertamente que você é o mecânico mais forte. Eu já sou o mais forte. Por que preciso da sua admissão? Manison perguntou. Não é bom estabilizar suas fundações? Eu não preciso disso. Manison acenou com os braços. Eu sou o Imperador Mecânico. Preciso do seu apoio? Que piada! Anxiao então acariciou seu queixo e disse, talvez possamos chegar a um acordo. Não desafiarei a sua posição dentro de 50 anos. Ao ouvir isso, Manison disse com interesse, você quer dizer que será capaz de me superar dentro de 50 anos? Tudo é possível, disse Anxiao. Manison sorriu e respondeu calmamente, está tudo bem. Não preciso de tal método para garantir meu status. Anxiao então se inclinou ligeiramente e disse, por que não lhe devo um favor? Só um favor que pode ser retribuído vale alguma coisa. Você acha que seu favor vale alguma coisa para mim em nosso relacionamento? Manison balançou a cabeça. Depois de fazer uma pausa, Manison não esperou a resposta de Anxiao e disse, esqueça. Posso lhe dar a inteligência que você deseja, mas você não será capaz de me dar o que eu quero. Faça com que a dinastia Carmesim fale comigo. Anxiao fingiu cair em pensamentos profundos. Se for esse o caso, por que não convenço a dinastia a fornecer-lhe alguns totens evolucionários? Manison não estava interessado. Por que você não me dá o cubo da evolução? Você está dormindo ou acordado? Anxiao perguntou. Manison tinha a pele dura e disse, mas o totem não é útil para mim. Tem certeza? Anxiao bateu na mesa. Você não poderá usar os totens, mas a raça mecânica que você lidera poderá fazer uso deles. Ainda é útil para eles, certo? Ao ouvir isso,
Manison começou a pensar. Conteúdo patrocinado. Anxiao então encolheu os ombros e disse: "E não vou te dar mais nada. Você deve saber que outras organizações também terão essas informações. Só que as informações em suas mãos são mais completas. No entanto, não é único. Se você não concordar com isso, o acordo estará encerrado." Manison assentiu. Tudo bem, eu concordo. Ele poderia facilmente obter tanta inteligência quanto quisesse. Foi um assunto extremamente fácil para ele e não lhe custou nada. Para ele poder ganhar os totens evolucionários no processo, Manison sentiu que era aceitável. Embora ele não pensasse muito sobre esse comércio, os totens eram muito úteis para a raça mecânica. Tudo bem, está resolvido. Vou me comunicar com a dinastia sobre isso, disse Anxiao. Embora estivesse quebrando as regras, desde que controlasse o número de totens que vendia, a dinastia não se incomodaria com algo tão pequeno. Por causa da pressão da Federação e da Igreja, alguns dos totens foram vendidos no mercado negro. Embora a dinastia não vendesse os totens abertamente, eles não seriam muito teimosos se pudessem ser usados em troca de alguma informação importante. Ele planejou originalmente usar os totens para trocar pelo relatório de inteligência. Anxiao não era como Eber, que se importava muito com seu rosto. Ele ainda tinha um enorme potencial de crescimento de acordo com seus planos e não planejava lutar contra o Imperador Mecânico tão cedo. Assim, ele não se incomodaria com tais promessas inúteis. Se Manison tivesse concordado com sua promessa, ele teria sido capaz de salvar seus totens evolucionários. Manison só sabe que tem um grande potencial, mas não sabe exatamente com que rapidez posso aumentar minha força. Sua impressão sobre mim é mantida na última vez em que lutamos, e ele não sabe que agora compreendi o sentido mecânico perfeito. Enquanto eu não lutar com ele, seria difícil para ele perceber isso. Manison provavelmente pensa que estou apenas cumprindo uma missão para a dinastia, mas não sabe que sou capaz de me fortalecer com esta missão. Depois de chegar a um acordo, Anxiao fez um pedido à dinastia. Depois de saber que ele estava perseguindo a identidade do mentor, os escalões superiores discutiram o assunto por um tempo antes de concordar. Como eles iriam fornecer apenas um pouco mais de 100 totens, isso não afetaria o quadro geral. Manison então enviou o relatório de inteligência para ele. Com o relatório de inteligência em mãos, Anxiao levantou-se e disse: "Os totens serão enviados em breve. Eu farei um movimento primeiro." Tudo bem. Manison então olhou para Anxiao sair antes de sair da rede quântica. Apesar de ter vencido o Black Star anteriormente, isso não significava que Manison não desconfiasse de Anxiao. Ele estava preocupado que Anxiao tivesse vindo com mais intenções e, portanto, tivesse preparado uma armadilha para Anxiao, só para garantir. Para a mecânica virtual em seu nível, eles teriam que atacar a outra parte de frente se quisessem se infiltrar no sistema da outra parte. Seria impossível passar despercebido pelo firewall. Se o Black Star quisesse se infiltrar em seu sistema, o Black Star definitivamente não teria sido libertado facilmente. No entanto, ele nunca imaginou que Anxiao iria rapidamente sem segundas intenções, o que significa que todos os seus preparativos foram em vão. Parece que ele não tem mais planos de lutar comigo. A dinastia deveria ter influenciado ligeiramente seus pensamentos. Manison teve um palpite baseado nas ações de Anxiao. Quando a nave espacial de Anxiao deixou o território da raça mecânica, ele pegou o algoritmo que havia preparado e iniciou o processo de correspondência. O processo de correspondência foi concluído muito rapidamente e um alvo foi encontrado. A civilização modo. São eles. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Se for a civilização modo. Anxiao então procurou por alguns indivíduos famosos da civilização modo em suas memórias antes de pegar seu comunicador para fazer uma ligação. Depois de tocar um pouco, alguém atendeu, mas não disse nada. Lotário? Estou aqui. Venha para o Rio Estelar Primevo. Eu tenho uma missão e um presente para você. Ok. Lotário então desligou. Que homem de meia idade confiável. Anxiao tinha certeza de que a civilização modo foi a mente por trás do incidente da raça Kundi.
No entanto, Anxiao ainda não sabia quem planejou a operação. No entanto, isso não importava. Ele só precisava se vingar do mentor. Como esse era o caso, ele deveria apenas tomar medidas decisivas. Todos os indivíduos famosos agora e no futuro serão executados. Se você encontrar algum erro, de links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 989. Registre no livrinho. Claro, Anxiao não exageraria. Conteúdo patrocinado. Embora sua missão fosse vingar-se de toda a civilização modo, a maioria deles era inocente. Se não fosse pela sua missão, ele também não gostaria de fazer algo assim. Os mentores eram principalmente os líderes da civilização modo, e Anxiao planejava lidar com os oficiais importantes da civilização modo. Quanto aos outros membros da civilização modo, Anxiao planejou observar a situação primeiro antes de decidir. Não havia necessidade de ser tão extremo no início. Ainda estaria tudo bem se ele assassinasse alguns indivíduos com alto potencial que ainda não tinham crescido. No entanto, definitivamente causaria uma reação negativa se ele assassinasse um indivíduo com alta autoridade. Além disso, se um grande número de funcionários da civilização modo fossem assassinados, a civilização modo não seria a única parte enfurecida. As outras civilizações de conglomerado estelar também se sentiriam ameaçadas e trabalhariam juntas para lidar com a ameaça. Como tal, a vantagem de ter um apoiante foi imediatamente demonstrada. Embora a dinastia não realizasse operações de assassinato em grande escala, eles não se importavam que seus aliados fizessem o trabalho sujo. Isso foi especialmente verdade porque a civilização modo foi a mente por trás do caso da raça Kundi. Embora as perdas da dinastia não tenham sido grandes, eles ainda sofreram algumas perdas. Como eles poderiam dar uma resposta aos guerreiros que morreram na guerra da raça Kundi se eles não causassem uma tempestade de sangue? Além disso, seria sempre politicamente correto que as três civilizações universais suprimissem essas civilizações de superconglomerados estelares. Se não fosse por ele ter o apoio da dinastia, ele atrairia problemas para si mesmo, mesmo sendo um tirano local. Os assassinatos nunca foram algo que pudesse ser admitido abertamente, mas sempre foram eficazes. No entanto, algumas coisas poderiam ser comprovadas pela história. Independentemente de um indivíduo ter morrido, as rodas da história não parariam de avançar. A única diferença era se rolava rápido ou devagar. Se a dinastia tentasse suprimir a civilização modo nos vários domínios, embora isso causasse o sofrimento de uma civilização de superconglomerado estelar, seria difícil causar grandes danos a eles, a menos que a dinastia estivesse disposta a ignorar suas próprias perdas e pagar uma quantia. Preço enorme. Quanto aos assassinatos, foi um método extremamente econômico. Anxiao decidiu assumir o trabalho sujo. Foi tanto pela recompensa da missão quanto porque a dinastia queria punir o mentor. Como tal, ele não tinha medo de que os assassinatos fossem descobertos. Para alertar a outra parte, não só os assassinatos deveriam ser conhecidos, mas as outras organizações tinham que suspeitar que a dinastia estava por trás disso. Desta forma, as outras civilizações de superconglomerado estelar saberiam que este assunto não as afetaria. Mesmo que estivessem insatisfeitos, não fariam nenhum movimento. A civilização modo tomou a iniciativa de criar problemas, e a outra parte era uma civilização ainda mais poderosa que eles. Quem eles podem culpar senão a si mesmos por sofrerem a vingança da outra parte? Quanto a saber se os assassinatos violaram ou não as regras estabelecidas pelas civilizações e o que podem fazer sobre isso? A menos que sejam fortes o suficiente para que os outros os ouçam obedientemente, é uma piada pensar que podem fazer com que os outros se submetam através da virtude. Anxiao então abriu o relatório de inteligência que o imperador mecânico lhe enviou e confirmou seu alvo de assassinato. Os responsáveis pelo plano da corrida Kundi seriam definitivamente um oficial do Departamento de Inteligência. A informação deles foi registrada no relatório de inteligência que Manison lhe deu, e Anxiao decidiu cuidar desses indivíduos primeiro.
Eles não eram indivíduos gentis, e livrar-se deles definitivamente causaria alguma perda ao Departamento de Inteligência da Civilização Modo. Posso ser considerado um figurão famoso agora e não é adequado para mim realizar assassinatos pessoalmente. Lothairi é a escolha mais adequada. Han Xiao assentiu. Esta não foi apenas uma missão, mas também uma forma de treinamento. Ele tinha grandes expectativas em relação a Lothairi e sentia que Lothairi era um indivíduo digno de ser preparado. Não muito tempo depois, Lothairi encontrou-se com os soldados mecânicos de Han Xiao. Vossa Excelência Black Star. Lothairi cumprimentou o avatar do Lorde de Han Xiao. Han Xiao mediu Lothairi da cabeça aos pés. Lothairi estava atualmente vestido completamente de preto com o rosto coberto por um lenço preto. Apenas seus olhos frios podem ser vistos. Depois de muitos anos de treinamento, a aura de Lothairi ficou oculta e ele podia se mover sem emitir nenhum som. Quando ele restringisse intencionalmente sua aura, sua presença seria bastante reduzida. Ele era um pugilista focado em agilidade e tinha a subclasse assassino. Além disso, ele também tinha vários talentos para se esconder e era um gênio nesse aspecto. Lothairi já havia aceitado um novo grupo de assassinos na recém-criada Sociedade dos Assassinos. Ele treinou pessoalmente esses assassinos e os desenvolveu secretamente. Conteúdo patrocinado. Já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Há uma lista de nomes e algumas informações aqui. Han Xiao conhecia a personalidade de Lothairi e não se incomodou em trocar gentilezas com ele. Depois de aceitar a lista de nomes, Lothairi examinou-a cuidadosamente e uma bola de chamas explodiu de suas palmas. HU. A lista de nomes foi então reduzida a cinzas. Ele é realmente um assassino profissional, comentou Han Xiao em seu coração. Esta lista é muito longa e precisarei de algum tempo para me livrar de todos eles, disse Lothairi. Não há necessidade de pressa. Eu lhe fornecerei informações. Han Xiao acenou com os braços antes de entregar uma longa caixa para Lothairi. Este é um presente para você. Dê uma olhada. Lothairi abriu a caixa e uma luz dourada saiu dela. Lothairi olhou atentamente para o item na caixa e o assassino de deidades. Enquanto esperava a chegada de Lothairi, Han Xiao enviou o assassino da deidade do mundo cintilante. Lothairi então estudou a lança e agarrou-a. No momento seguinte, seus olhos se estreitaram. Uma luz dourada irrompeu de onde ele tocou a lança. Zumbir. Fios dourados de energia se estenderam de seus braços e rapidamente se aproximaram de seu coração. Os olhos de Lothairi também começaram a brilhar com uma luz dourada. Isto é, Han Xiao ficou surpreso ao ver tal cena. Nada aconteceu quando ele e Nero tocaram no assassino da deidade. Será que esta arma deu aos pugilistas um bônus especial? No entanto, isso não foi declarado nos detalhes do item, e havia outros pugilistas que também haviam entrado em contato com o assassino da deidade antes. Por que foi que essa estranha ocorrência só aconteceu com Lothairi? Han Xiao esperou pacientemente por um tempo antes que a luz dourada recuasse do corpo de Lothairi e seus olhos voltassem ao normal. O que está acontecendo? Han Xiao perguntou. Lothairi não respondeu, mas usou suas ações para responder. Ele soltou o assassino da deidade, e o assassino da deidade flutuou ao lado dele. Ele não fez uso de nenhuma chama pugilista para controlá-lo. De repente, o assassino da deidade desapareceu com um flash dourado, e Lothairi arregaçou as mangas para revelar uma tatuagem em seu pulso no formato do assassino da deidade. A tatuagem então se transformou novamente em uma lança com um flash. Este foi um dos encantamentos do assassino da deidade. Foi capaz de ser transformado em um encantamento para armazenamento. No entanto, estava inativado nas mãos de Han Xiao. Ao ver isso, Han Xiao entendeu o que estava acontecendo. Você estabeleceu uma conexão de alma com isso? Sim. Por alguma razão, esta arma ressoa em mim. Conteúdo patrocinado. Lothairi assentiu. Esticando os braços, o assassino da deidade voltou às suas mãos. Han Xiao imediatamente sentiu seu coração azedar. Nero é uma coisa. Mas mesmo você não é mais humano, hein?
tocar um equipamento e formar ressonância com ele? Por que algo bom assim não pode acontecer comigo? Para fazer com que o âmbar do espaço-tempo e o cubo da evolução se apaixonassem por mim, gastei muito esforço. Neste exato momento, Anxiao pensou em algo. Assassino de divindade, esse nome. De repente, ele percebeu que o nome desta arma era semelhante à experiência de Lotaire em sua vida anterior. Lotaire foi assassinar esse God em sua vida anterior e não voltou depois disso. Quanto ao indivíduo que assassinou esse God, ele não era um assassino de deidades. Pensando nisso, os olhos de Anxiao mudaram. Merda! Nero realmente descobriu isso para ele? Então, eu não sou como o Papai Noel. Você gosta disso? Anxiao disse fracamente. Obrigado, Lotaire disse sem emoção. Mas olhando para ele brincando com o assassino da deidade de forma divertida, podia-se ver o quanto ele gostou do presente. Contanto que você goste. De qualquer forma, deixarei a missão com você, disse Anxiao. Lotaire chamou de volta o assassino da deidade e assentiu. 2 meses depois, num bar decadente de um dos planetas coloniais da civilização Modo, os clientes estavam em grupos de 2 ou 3, conversando casualmente entre si. Mesmo na era interestelar, a interação social ainda era obrigatória e bares como este eram extremamente comuns. De repente, a conversa no bar ficou mais suave e todos olharam para a tela holográfica flutuando no bar. Nesse momento, a notícia estava passando na tela holográfica e todo o bar ficou em silêncio. Ontem ocorreu um assassinato e a vítima é um importante oficial de inteligência chamado Madison. Ele sofreu uma emboscada durante uma viagem de negócios. Ele tinha muitos guarda-costas com ele durante o incidente, mas uma lança apareceu do nada, prendendo-o no chão. A lança então desapareceu e o culpado não foi visto. Este é o 5º oficial de inteligência que foi assassinado nos últimos tempos, e a raiva dos escalões superiores está no auge. Os 3 reis assinaram pessoalmente uma recompensa para capturar o culpado. O assassino sempre usa uma lança e não temos muita informação sobre ele. Embora muitas organizações tenham assumido a responsabilidade pelos assassinatos, não sabemos ao certo a que organização o assassino pertence ou quais os seus motivos. Para que o assassino consiga saber o paradeiro dos oficiais de inteligência e evitar registros ao entrar nos vários planetas, ele deve ter uma organização especial por trás dele. Antes que o motivo exato seja. Depois de ouvir a notícia, todos ficaram com uma expressão feia no rosto. Alguém disse com medo nos olhos, exatamente o que está acontecendo recentemente. Por que há tantos assassinatos? Além disso, os alvos são todos os altos funcionários. Isso é realmente inacreditável. Isso mesmo. Quantos anos se passaram desde que testemunhamos algo assim? Até os funcionários foram assassinados. Isso é realmente demais. Conteúdo patrocinado. Muitos dos clientes do bar rosnaram com furiosa indignação. Eles não conseguiam esconder o medo em seus corações. Isso não foi tão simples quanto a morte de alguns funcionários. Este era um assunto que faria com que o medo se espalhasse pela sociedade e causasse agitação social. Ao enfrentar tal incidente, a civilização Modo deveria ter pensado em bloquear informações. No entanto, embora conseguissem controlar as organizações de comunicação social locais, não podiam controlar as organizações de comunicação social estrangeiras. O primeiro relato dos assassinatos foi feito por essas organizações de mídia estrangeiras. Além disso, as evidências eram sólidas e não havia onde se esconder. Como tal, todo o campo estelar tomou conhecimento do evento e uma enorme comoção foi causada. Sem sequer pensar, a civilização Modo sabia que este era o método de organização por trás do assassino. O barman balançou a cabeça em resignação. Justo quando estava prestes a continuar limpando os copos, encontrou algumas moedas no balcão do bar. Era raro que os indivíduos ainda usassem dinheiro físico, mas ainda era um método de pagamento aceitável. Isso é. O barman coçou a cabeça em dúvida. Havia alguém sentado lá? Por que não consigo me lembrar de nada? Ao mesmo tempo, Tarroko chamou Anxiao para uma discussão. No escritório, Tarroko mostrou algumas informações a Anxiao.
De acordo com a profecia de Esopo, interceptamos um grupo de passageiros clandestinos naquela região desolada e inexplorada. Após nosso interrogatório, verificamos sua inteligência, e o cérebro é de fato a civilização modo. Terei que agradecer sua ajuda desta vez. Anxiao assentiu ao ouvir isso. Ele já havia relatado suas descobertas à dinastia, mas a dinastia optou por agir com cautela. A dinastia apenas deu aprovação tácita à sua operação de assassinato, mas não concluiu que a civilização modo era o mentor. Eles só confirmaram o assunto depois de interrogar os passageiros clandestinos. Também descobrimos quem está encarregado desta operação, disse Tarroko com voz profunda. Ele é um oficial de inteligência da civilização modo e precisamos da sua ajuda para nos livrarmos dele. Isso pode não ser possível. Por quê? Tarroko perguntou com dúvida. Porque alguém que morreu não pode morrer novamente. Anxiao balançou a cabeça e sorriu. Ele então mostrou uma tela com as notícias transmitidas do Primeval Star River. Eu já cuidei daquele sujeito. Você está muito atrasado. Você é realmente rápido. Tarroko ficou atordoado. Esta não deveria ser sua única razão para marcar um encontro comigo, certo? Eu realmente não consigo esconder nada de você. Tarroko riu. Estou aqui para transmitir as intenções do governante dos altos escalões. Boas ou más notícias? Eu não sei, disse Tarroko lentamente. Já confirmamos o mentor e a dinastia entrará em ação. O governante concorda com a operação de assassinato para criar alguma destruição para a civilização modo. Você pode ter certeza sobre isso. Se a civilização modo tiver alguma objeção, iremos protegê-lo. No entanto, a dinastia não lhe fornecerá nenhuma ajuda e você não deve exagerar. Não será bom se você forçar a civilização modo a um canto. Eu sei. Não irei muito longe. Anxiao acenou com a mão. Senão, eu teria até assassinado os 3 reis. A dinastia também vai suprimir economicamente a civilização modo. No entanto, você não deve ter muita esperança, pois não investiremos muito nisso. Você também deve saber que a Federação e a Igreja ainda estão nos reprimindo. Além disso, ainda precisaremos pagar as despesas de exploração do mundo cintilante e não teremos muita energia para cuidar da civilização modo. Assim, estamos apenas colocando uma fachada para alertar as outras civilizações de superconglomerados estelares. Anxiao franziu a testa. Se o aviso não for suficiente, os estrangeiros poderão perceber a fraqueza da dinastia e explorar a situação. A dinastia queria enviar um aviso, mas não queria pagar um preço alto. Isso não estava de acordo com os benefícios da dinastia. Conteúdo patrocinado. O requisito de sua missão era danificar a civilização modo. Embora sua operação de assassinato pudesse ser eficaz, esta missão de Rank S era muito vaga e não exibia nenhum progresso na missão. Ele não sabia a que distância estava de seu alvo. Ele teria que se esforçar mais se a dinastia não o ajudasse. Eu entendo, disse Tarroko com resignação. No entanto, a dinastia está enfrentando muita pressão. Se o alvo fosse uma civilização de conglomerado estelar comum, a dinastia seria capaz de cuidar facilmente da outra parte. No entanto, as coisas não eram tão simples quando se tratava de uma civilização de superconglomerado estelar. Anxiao encolheu os ombros. Se a pressão for muito grande, você pode simplesmente abrir as vendas do totem evolutivo. A Federação da Luz e a Igreja Arcana estavam pressionando a dinastia pelos totens evolucionários. Como a dinastia se recusou a ceder, a pressão que enfrentavam aumentaria naturalmente. Na verdade, pode-se dizer que a dinastia estava bloqueando seus benefícios. Se ele pudesse vender abertamente os totens, ele seria capaz de receber um novo lote de pedidos e um fluxo interminável de recursos. O indivíduo que tivesse o cubo da evolução em mãos seria capaz de aproveitar esta enorme oportunidade de negócio. Como tal, ainda havia escalões superiores dentro da dinastia que queriam arrebatar o cubo da evolução de Anxiao para que pudessem receber a enorme torta. O Limitless Financial Group não permaneceu ocioso durante a segunda fase de exploração e continuou a competir com o Germinal Financial Group.
isso não é algo em que eu possa participar. Tarroko não quis falar sobre isso e mudou de assunto. No entanto, você não precisa se preocupar com a civilização modo. Só porque a dinastia está ocupada agora não significa que não puniremos a civilização modo. A dinastia planeja acertar as contas na quarta fase de exploração. Ao ouvir isso, An Xiao ficou animado. A quarta fase seria quando o mundo cintilante se abrisse para o mundo exterior. Esta seria uma boa oportunidade para acertar as contas. Todas as civilizações de superconglomerado estelar estavam criando tantos problemas para que pudessem receber mais benefícios do mundo cintilante. No entanto, quando o mundo cintilante foi aberto ao mundo exterior, a civilização modo não estaria à mercê da dinastia quando eles estivessem no território da dinastia. Se a dinastia fosse ainda mais cruel, eles poderiam fazer a civilização modo retornar sem nada. A civilização modo teria um futuro sombrio se fosse registrada no livrinho da dinastia. Pensando nisso, An Xiao não teve nenhum problema com seu plano e pensou consigo mesmo: o rio estelar primevo é o território da outra parte, e não será fácil para mim me vingar deles. As coisas serão muito mais fáceis quando estiverem no mundo cintilante. Isso significa que seria provável que eu concluísse o segundo requisito durante a versão 4.0. An Xiao planejou permanecer discreto durante este período para fortalecer suas fundações. Ele podia se dar ao luxo de esperar. An Xiao então sorriu para Tarroko. Tudo bem, vou cuidar bem deles quando vierem para o mundo cintilante. Capítulo 990 Vá em busca de lã e volte tosquiado. Depois de chegar a um acordo sobre o assunto relativo à civilização modo, os dois conversaram sobre o mundo cintilante por um tempo antes de iniciarem uma conversa afiada. Conteúdo patrocinado. Tarroko tomou um gole de chá e disse: o centro de pesquisa da dinastia está agora estudando a tecnologia de emenda do espaço-tempo. Alguns dos meus velhos amigos disseram-me que esta será uma nova direção teórica para a investigação que dará origem a uma habilidade tecnológica extremamente poderosa. Agora poderemos ganhar um novo trunfo no campo do espaço-tempo. Tudo isso graças a você. Isto é uma coisa boa. Mesmo sem mim, a dinastia teria obtido a tecnologia. An Xiao abaixou a cabeça e quis agarrar o copo sobre a mesa, apenas para ter sua mão holográfica passando pelo copo. Ele então olhou para Tarroko com resignação. Ao ver o olhar de An Xiao, Tarroko colocou a xícara na mesa e tossiu secamente. A Federação da Luz possui o dispositivo multidimensional de transporte de abertura do céu, mas a pesquisa do espaço-tempo da dinastia não é páreo para eles. Desta vez, obtivemos a tecnologia de emenda do espaço-tempo e poderemos desenvolver uma tecnologia de marca registrada no futuro. Portanto, um acordo de confidencialidade não pode ser evitado. Eu entendo. Esta tecnologia não será espalhada por mim. An Xiao assentiu. Em sua vida anterior, a tecnologia de emenda do espaço-tempo foi monopolizada pela dinastia. Desta vez, a dinastia não foi capaz de monopolizar a tecnologia e só pôde solicitar que An Xiao não a deixasse se espalhar. Durante este período, o nível e os atributos de An Xiao não aumentaram muito, mas ele ganhou algumas habilidades e talentos poderosos. Se o imperador mecânico tentasse se infiltrar em seu banco de dados novamente, ele não teria mais medo e a história não se repetiria. Tarroko de repente pareceu ter pensado em algo e sorriu. Falando nisso, a tecnologia de emenda do espaço-tempo é a maior riqueza da civilização da raça Kundi. A civilização modo está obviamente um passo à nossa frente neste aspecto, mas eles foram utilizados por outros e ainda estão escondidos no escuro. Se a civilização modo soubesse que seu plano não apenas prejudicou a si mesma, mas também deu à dinastia uma enorme vantagem, eles provavelmente se arrependeriam. Os dois começaram a rir juntos. Depois de rir um pouco, Tarroko mudou de assunto e disse: com meu status, não é apropriado que eu lhe faça essa pergunta, mas ainda quero perguntar a você. Quais são seus planos em relação ao seu casamento? O rosto de An Xiao de repente ficou estranho. O que? Você quer ser um casamenteiro agora? Com ambos os nossos status, não é bom que você me faça uma pergunta tão particular, certo? Tarroko também tinha uma expressão estranha no rosto, mas continuou.
A dinastia dá grande ênfase à aliança com você e também presta muita atenção ao seu estilo de vida. Talvez você não saiba, mas você é muito popular entre as filhas dos escalões superiores. Ao ver seu olhar de resignação, Anxiao entendeu o que estava acontecendo. Conteúdo patrocinado. Uma civilização universal geralmente não interferiria na vida privada de um super além do rank A. No entanto, a aliança entre a dinastia e o exército Black Star estava atualmente em fase de lua de mel. O potencial que o exército Black Star exibiu resultou em muitos dos escalões superiores tendo grandes expectativas nele. Assim nasceu a ideia de uma aliança matrimonial, mas tais assuntos não podiam ser forçados. Embora a dinastia não tivesse uma família real, uma aliança matrimonial ainda era um método comum para atrair seus aliados. Uma parte dos escalões superiores tinha tais pensamentos, e os outros ficaram felizes em ver o casamento acontecer também. Com um casamento entre os dois, isso causaria uma mudança no relacionamento deles. Seria muito mais fácil cuidar do problema do cubo da evolução também. O Black Star poderia manter o cubo da evolução após o casamento, e os escalões superiores não considerariam o assunto tão inaceitável. Por outro lado, uma civilização universal sempre colocou grande ênfase nas várias raças de ranks transcendente. Este seria um berço para o nascimento de novos supers. A dinastia também desejava que Anxiao tivesse seus próprios filhos e uma raça de ranks transcendente. Simplificando, eles o estavam pressionando para se casar. A questão de um casamento arranjado pode não ser sugestão de Urhanhel, provavelmente foram os vários escalões superiores que fizeram Tarroco transmitir a mensagem. Vendo Anxiao permanecer em silêncio, Tarroco só pôde continuar. Se tiver tempo, você pode participar de alguns banquetes da dinastia. Há muitas filhas que querem conhecer você. Eles querem me conhecer? Eles provavelmente querem dormir comigo. Um cara precisa saber como se proteger. Eu não vou te dar essa chance. Podemos conversar sobre isso novamente mais tarde. Anxiao riu e mudou de assunto. A dinastia tem outros planos futuros? Deixe-me pensar. Tarroco pensou por um momento. Certo, um rank transcendente da Igreja Arcana não aparece há muito tempo. É um pouco estranho. Quem é aquele? Anxiao não prestou atenção a tais assuntos recentemente. Ninjia, você ainda se lembra dele? Ele é um dos membros que atacou o planeta Farol. Foi ele quem escapou com o cetro das 10.000 divindades. Ah, ele. Além de Ninjia, os outros ranks transcendentes desse grupo foram selados no âmbar do espaço-tempo. Ninjia não apareceu todos esses anos, e a Igreja Arcana afirma que ele está se recuperando. No entanto, com o passar do tempo, as coisas tornaram-se cada vez mais suspeitas. Mesmo que ele estivesse se recuperando, não há razão para ele não aparecer por uma década. Provavelmente há uma razão oculta por trás disso. A Igreja Arcana está mentindo? Anxiao ergueu as sobrancelhas. Conteúdo patrocinado. 1. É possível que Ninjia esteja desaparecida ou já morta. Acho que é possível que Ninjia não tenha retornado com o cetro das 10.000 divindades e tenha sido interceptado por alguém, disse Tarroco com uma voz profunda. Você quer dizer, o cetro das 10.000 divindades não está nas mãos da Igreja Arcana, e eles estão apenas fingindo que o possuem? Anxiao acariciou seu queixo. Eu já abri o selo de alguns ranks transcendente da Igreja Arcana, mas eles ainda não solicitaram que eu abrisse o cetro das 10.000 divindades. Mesmo que seja porque eles não acham que a dinastia concordará, essa desculpa é um pouco frágil. Isso mesmo. Tarroco balançou a cabeça. No entanto, não importa quem tem o cetro das 10.000 divindades. Sem a sua ajuda, ninguém será capaz de usá-lo e representar uma ameaça para nós. Isso significa que a dinastia será a única parte capaz de usar o cetro das 10.000 divindades. Podemos até ter a chance de comprar o cetro das 10.000 divindades e tornar nosso outrora trunfo da Igreja Arcana. Não é tão fácil. Ainda temos que ver as intenções dos escalões superiores. Tarroco não estava muito otimista quanto a isso. Os dois então conversam por um tempo. Tarroco disse que tinha uma reunião para realizar e Anxiao não o incomodou mais.
Depois de desativar a projeção de longa distância, Xiao retornou ao seu quarto e pensou sobre a conversa. Terei que esperar pela quarta fase de exploração para terminar minha vingança contra a civilização modo. Eu deveria fazer alguns preparativos antes da versão 4.0. Ao dizer isso, Xiao abriu o banco de dados de Philip e olhou para a escala atual do exército. Depois de tantos anos de desenvolvimento, o exército Black Star estabilizou sua posição como chefe do Anel Estelar Despedaçado. Embora enfrentasse alguns desafios, seu status não seria tão facilmente abalado enquanto ele estivesse por perto. O exército também recebeu seu próprio território no mundo cintilante e tinha muito espaço para melhorias. O exército Black Star criou várias divisões nos outros campos estelares, mas a escala dessas divisões não poderia ser comparada àquelas do Anel Estelar Despedaçado e do mundo cintilante. Seus principais territórios ainda estavam nesses dois campos estelares. A segunda fase de exploração estava agora no caminho certo. Embora houvesse mais mão de obra sendo canalizada durante a terceira fase, sem uma obstrução como a raça Kundi, todo o universo seria capaz de se desenvolver de forma estável pelos próximos 10 anos ou mais. O universo só começaria a se agitar na quarta fase. O exército tem tempo suficiente para construir várias instalações no mundo cintilante durante este período. A civilização mecânica e a raça do espírito negro também terão tempo suficiente para se desenvolver. Em seguida, ele passou pela pressão que enfrentaria de fora nesse período. Não houve necessidade de mencionar o Imperador Mecânico. O conflito de interesses entre eles não seria resolvido tão facilmente. O Limitless Financial Group também estava lutando por negócios com ele e provavelmente não desistiria. Depois, houve a civilização da Árvore Mundial, uma bomba relógio que poderia virar todo o universo de cabeça para baixo. Agora a civilização modo na lista também. Há realmente muitas coisas para cuidar. Conteúdo patrocinado. Xiao soltou um suspiro profundo. Havia muitos inimigos poderosos e todos extremamente poderosos. Para lidar com eles, a força de sua facção e sua própria força individual eram extremamente importantes. Minha força poderá crescer rapidamente quando os jogadores retornarem e será muito mais fácil para mim cuidar desses problemas. Embora sua eficiência na obtenção de experiência não fosse muito baixa, ela não poderia ser comparada à velocidade assustadora da colheita do alho poró. Ele não estava planejando permanecer ocioso. Mesmo que não conseguisse aumentar seu nível, ele planejava aproveitar esse tempo para procurar o método para forjar tesouros universais. Um mecânico teria outras maneiras de aumentar sua força. Já era muito bom para um rank transcendente ter um tesouro universal. Xiao já tem 2 em mãos, mas não se importaria de ter um terceiro. O próximo lote de ranks transcendente nascerá na versão 4.0. Eu me tornei um veterano tão rapidamente. Xiao balançou a cabeça. Pensando nisso, ele não pôde deixar de pensar em Ila, que estava treinando. Ele sentiu falta de Ila depois de não vê-la por algum tempo. Depois de deixar o planeta Aquamarine, os dois raramente se viam. Ela provavelmente entrará no reino do rank transcendente na versão 4.0. Xiao tinha Ila em alta consideração, e ela foi a única que teve a chance de se tornar uma rank transcendente entre todos os seus oficiais. Adavi, Lotaire, Feidin e Lagi tinham potencial, mas estavam muito longe de se tornarem ranks transcendente. Talvez eu deva pensar em uma maneira de fortalecer esses oficiais. Xiao pensou um pouco e retirou um relatório de inteligência. Esta foi a inteligência de AS-God sobre a energia misteriosa do caos primordial. Segundo as informações, a energia misteriosa do caos primordial apareceria na versão 4.0. Embora ele não fosse capaz de usar essa habilidade sensitiva especial, ele poderia obtê-la primeiro, antes de encontrar um hospedeiro apropriado. A chance era rara, mas ele não planejava abandoná-la. Conteúdo patrocinado. Em um clube de striptease no centro de transportes do corredor Constellation, a atmosfera era turbulenta. No entanto, a atmosfera era completamente oposta no canto. Havia 2 indivíduos sentados um em frente ao outro. Um deles usava blusão e sua aparência não podia ser vista. O outro era uma criatura senciente que tinha espinhas por todo o corpo.
Ele parecia um sapo em pé e tinha um par de óculos escuros. Isso é o que você quer. O homem-sapo pegou um pequeno disco e passou para outra parte antes de dizer suavemente: a informação está dentro. 1. O homem de blusão pegou o disco e foi embora. O homem-sapo então o chamou e disse: não entendo. Afastei-me da comunidade de inteligência há muito tempo e poucos ainda me conhecem. Como você me achou? Quem é você exatamente? Você não acha que é muito inútil fazer tal pergunta a alguém que está escondendo sua identidade? Disse o homem de blusão com voz rouca. Ele então embarcou em uma nave galáctica e deixou o centro de transporte. Quando ele estava em seu quarto, ele tirou o blusão e revelou um rosto pálido. Foi Gaub. Retirando uma máquina, ele inseriu o disco e a informação foi exibida na tela. Os lábios de Gaub se curvaram ligeiramente. Isso mesmo. São informações sobre a energia misteriosa do caos primordial. Capítulo 991 Calendário Galáctico, ano 729. No planeta Três Reis. Conteúdo patrocinado. Tem havido muitos incidentes de assassinato recentemente e a segurança pública está sendo gravemente afetada. A identidade do assassino é desconhecida, mas de acordo com nossas investigações, a sombra da dinastia Carmesim pode ser vista por trás deste assunto. É muito óbvio que Madison falhou e seus métodos não foram capazes de enganar a dinastia. Uma reunião importante estava sendo realizada para discutir acontecimentos recentes e todos os presentes tinham uma expressão feia no rosto. Os contínuos assassinatos de funcionários do governo provocaram agitação social e muitos cidadãos viviam com medo. Com a sua segurança ameaçada, estes altos funcionários ficaram todos enfurecidos. Um oficial militar com temperamento explosivo bateu na mesa e rugiu, muito arrogante. A dinastia realmente pensa que somos uma civilização fraca que não pode revidar? Se trabalharmos juntos com as outras civilizações de superconglomerado estelar no rio estelar primitivo e nos recusarmos a ouvir o governo das três civilizações universais, veremos o que elas fazer. É melhor dizer menos palavras desse tipo, disse alguém. Os outros presentes também não levaram essas palavras a sério. Embora todas as civilizações de superconglomerado estelar tivessem muito ressentimento em relação às três civilizações universais e quisessem substituir a outra parte, ganhar a independência era um caminho sem volta. A menos que tivessem confiança absoluta, ninguém apoiaria tal ideia. Depois de desabafar por um tempo, eles voltaram ao assunto principal e discutiram como deveriam cuidar do assunto. Devemos primeiro impedir que mais assassinatos aconteçam, mas não podemos ceder à dinastia. Querem que admitamos o crime de aproveitar os nativos e compensar as perdas na guerra. Eles devem estar sonhando. Isso mesmo. Anuncie que este assunto não tem nada a ver conosco. Se a dinastia for capaz de trazer evidências, insista que as evidências foram forjadas. Além disso, devemos insistir que a dinastia está assassinando os nossos funcionários sem qualquer prova e fazer um pedido à Conferência de Civilização para denunciar as ações da dinastia. A Federação e a Igreja ficarão do nosso lado. Também seremos capazes de atrair mais civilizações de superconglomerados estelares para o nosso lado. O universo não é governado apenas pela dinastia. Alguém balançou a cabeça e disse: o mundo cintilante está prestes a ser aberto e não haverá muitos dispostos a ofender a dinastia durante este período. Então, o que devemos fazer? Não podemos deixar a dinastia continuar assassinando nossos oficiais, certo? Deveríamos dar a eles um gostinho de seu próprio remédio. Como eles podem assassinar nossos funcionários, também podemos assassinar os funcionários deles. Outro objetou imediatamente. Assassinar os oficiais da dinastia? Você esqueceu o que aconteceu durante a tragédia dos Pináculos? Conteúdo patrocinado. Ao ouvir isso, uma expressão de raiva pôde ser vista nos rostos de todos os presentes. Esta foi uma humilhação que eles não esqueceram. Os ranks transcendentes das três civilizações universais estavam envolvidos em uma batalha intensa e, por causa de suas pesadas perdas, decidiram fazer das civilizações de superconglomerado estelar o bode expiatório.
Incluindo a civilização Modo, as 3 civilizações universais massacraram todos os supers rank transcendente nas civilizações de super-conglomerado estelar antes de partirem como se nada tivesse acontecido. Esta ação deles prejudicou enormemente a força das várias civilizações de super-conglomerado estelar e resultou em um impacto negativo duradouro. Muitos supers rank transcendente ficaram preocupados com sua própria segurança e não ousaram se juntar a uma civilização de super-conglomerado estelar. Como tal, a civilização Modo sabia que não seria capaz de retaliar assassinando os funcionários do outro partido. Se o fizessem, uma enorme tempestade de sangue seria definitivamente provocada. A Igreja e a Federação não ficariam de lado e trabalhariam em conjunto com a dinastia para lidar com eles. As 3 civilizações universais colaborariam se fosse para proteger o seu prestígio. Eles já haviam experimentado isso muitas vezes antes e só podiam suportar em silêncio. Não exagere nesta questão. Os assassinatos são apenas uma questão pequena. A dinastia saberá quando parar e não ousará nos encurralar. No entanto, devemos também reagir e controlar o grau da nossa retaliação. Não podemos tocar na dinastia e só podemos dar um passo atrás para lidar com a organização dos seus aliados. No entanto, só podemos lidar com a organização, mas não com o rank transcendente. Acho que Bayoni é muito adequado. Sua organização está localizada no Primeval Star River e será fácil lidar com ele. Também poderemos mostrar a nossa atitude desta forma. Em apenas algumas frases, o azar de Bayoni foi determinado. Para uma civilização de super-conglomerado estelar, além de Manizon, Kazui ou Black Star, um rank transcendente comum não era nada aos seus olhos. Até mesmo uma civilização de conglomerado estelar seria capaz de se livrar de um rank transcendente, sem mencionar uma civilização de super-conglomerado estelar como eles. Já que a dinastia assassinou nossos oficiais, definitivamente teremos que nos vingar. Quanto ao fato de que fomos nós que iniciamos este assunto e somos os culpados. E daí? Somos todos gangster de qualquer maneira. Neste momento, alguém disse preocupado: o que me preocupa é o fato de que a dinastia possa fazer uso deste assunto para restringir nossa entrada no mundo cintilante. Do que você tem medo? O mundo cintilante será aberto eventualmente. Mesmo a dinastia não será capaz de impedir que isso aconteça. Se insistirem em barrar a nossa entrada, poderemos criar um grande alvoroço. As outras civilizações de superconglomerado estelar ficarão do nosso lado e a dinastia não será capaz de suportar a pressão. Conteúdo patrocinado. A civilização Modo não tinha medo de ser impedida de entrar no mundo cintilante por causa disso. Todas as civilizações de superconglomerado estelar entenderam extremamente bem que mesmo que o mundo cintilante fosse aberto, as 3 civilizações universais definitivamente as suprimiriam. Como tal, eles formaram uma aliança própria. O mundo cintilante era uma oportunidade rara, e as civilizações de superconglomerado estelar estavam dispostas a trabalhar juntas para isso. Mesmo que a civilização Modo fosse a única parte sendo suprimida no mundo cintilante, as outras civilizações de superconglomerado estelar os apoiariam. Embora não gostassem de ajudar seus concorrentes, lutar contra as 3 civilizações universais era mais importante. As civilizações de superconglomerado estelar entenderam que seriam derrotadas se não permanecessem unidas. Além disso, a dinastia estava atualmente ocupada com outras coisas e só poderia usar assassinatos para alertar a civilização Modo. As civilizações de superconglomerado estelar tinham confiança para lutar contra as 3 civilizações universais. Afinal, eles eram diferentes de outras civilizações de conglomerado estelar. Eles não tinham mais espaço para bajular as 3 civilizações universais. Eles só podiam lutar e arrebatar. Na sede do Grupo Financeiro Ilimitado, o Imperador Mecânico Manizon, o Void Overlord Kazui e o Ancestral da Besta Gorutan visitaram Sorokin novamente. Eu me pergunto o que vocês 3 precisam hoje? Sorokin disse com um sorriso calmo. Você ainda se lembra do nosso acordo? Gorutan perguntou. Claro. Estou encarregado de competir com o exército Black Star e aplicar pressão nele para ajudar todos vocês a obter os totens evolucionários, disse Sorokin lentamente. No entanto, você não parece estar produzindo muitos resultados, disse Kazui.
O exército Black Star foi capaz de resistir à pressão do grupo financeiro ilimitado, e as organizações por trás dos três não ficaram satisfeitas. Sorokin respondeu casualmente. Eu já disse que não seria tão fácil lidar com o exército Black Star. Conteúdo patrocinado. Esperamos que você aplique mais pressão. Sem problemas. Sorokin sorriu. No entanto, já demonstrei sinceridade e agora é a sua vez. Os três entenderam que Sorokin estava pedindo-lhes que cumprissem primeiro uma parte de suas promessas. Isso não é um problema, Manison disse lentamente. Vou esperar então. Sorokin sorriu. Também preciso de uma oportunidade apropriada para meu próximo plano. Que plano? Gorutan perguntou. Sorokin pigarreou e disse lentamente, depois de tantos anos de competição, estamos presos em um impasse e será difícil ter um novo ponto de avanço no anel estelar despedaçado. Assim, estou de olho no mundo cintilante. Esse é o cerne do desenvolvimento do exército Black Star. Tenho algumas notícias internas. A dinastia abrirá o mundo cintilante na quarta fase de exploração. Muitos grupos financeiros estarão interessados em lutar por esta fatia de bolo nesse momento. Ele já estava de olho na abertura do mundo cintilante. Ele seria capaz de fazer uso de vários métodos para pressionar o exército Black Star naquele momento. Como o exército Black Star recebeu os benefícios da obtenção de um território, eles teriam que assumir os riscos de administrá-lo. Sorokin queria entrar em um novo campo de batalha com o exército. O grupo financeiro ilimitado tinha muitos métodos diferentes para usar o dinheiro para suprimir os negócios comuns do exército Black Star dentro de seu território. Claro, o principal objetivo de Sorokin era o crescimento do Limitless Financial Group. Comparado com os benefícios do mundo cintilante, o custo de suprimir o exército Black Star foi insignificante. Sob o controle de ambas as partes, o conflito entre a civilização Modo e a dinastia Carmesim não aumentou ainda mais. Conteúdo patrocinado. Ambas as partes prepararam sua mão de obra e recursos enquanto aguardavam a abertura do mundo cintilante. Além de algumas pequenas escaramuças, a galáxia estava extremamente calma. Sob tais circunstâncias, a segunda fase de exploração da dinastia foi concluída sem problemas, e a dinastia iniciou a terceira fase de exploração. Naqueles tempos de paz, o tempo passou silenciosamente e muitos anos se passaram. Sem muitos contratempos, a terceira fase de exploração estava chegando ao fim. No 15º dia do 7º mês do 729º ano do calendário galáctico, a dinastia Carmesim finalmente anunciou uma notícia que todos esperavam. A quarta fase de exploração estava prestes a começar e o mundo cintilante seria aberto. Foi como se uma bomba psionica fosse detonada. O universo que esteve em paz por mais de uma década foi agitado novamente. Capítulo 992 Tempestade chegando 1. As notícias da quarta fase de exploração se espalharam por todo o universo como uma tempestade. Conteúdo patrocinado. O universo inteiro estava esperando por este dia há muito tempo, e cada campo estelar ficou cheio de excitação. Todas as civilizações das diversas regiões começaram a recrutar mão de obra e adquirir recursos. Os residentes galácticos normais também ficaram entusiasmados. Eles mal podiam esperar para explorar os novos campos estelares, e muitos deles queriam tentar a sorte para enriquecer ou migrar. Inúmeras tropas e recursos estavam sendo mobilizados em todo o universo. A dinastia apenas anunciou a hora, mas antes da abertura oficial do mundo cintilante, toda a mão de obra e recursos teriam que esperar no anel estelar despedaçado. Como tal, o anel estelar despedaçado ficaria repleto de atividades durante este período. A abertura de um novo campo estelar remodelaria mais uma vez o estado atual do universo. Uma enorme maré de migrantes inundou o mundo cintilante de todas as direções. Em um planeta mineiro vermelho, havia muitos prisioneiros garimpando recursos. No meio de uma cordilheira circular, havia uma prisão com o exterior acinzentado. Parabéns, você finalmente saiu. Depois de sair da região de vigilância da prisão, até o ar ficou com um cheiro mais doce. Olhando para o sorriso geralmente severo dos guardas da prisão para ele, Eva sentiu como se tivesse passado uma eternidade.
Ele finalmente pôde deixar o traje de prisioneiro cheio de suor e estava vestido com uma blusa simples e uma bagagem leve nas mãos. Já fazia muito tempo que ele não se sentia tão à vontade. Um dispositivo flutuante foi parado não muito longe. Este era o ônibus da prisão encarregado de enviar os presos para a doca espacial fora da atmosfera. Nesse momento, havia um homem em traje militar parado ao lado do ônibus acenando para ele. Embora já tivesse passado muito tempo desde a última vez que se encontraram, Evans reconheceu imediatamente o homem em traje militar. Conteúdo patrocinado. Ele não pôde deixar de sorrir e abraçou a outra parte. Estou aqui para buscar você. Como você esteve durante todo esse tempo? Trabalhar, comer, dormir, todos os dias são iguais. Os dois estavam extremamente entusiasmados por se conhecerem depois de tanto tempo e sentiam como se tivessem intermináveis assuntos de conversa. Evans avaliou seu amigo e lamentou: o tempo realmente voa. Você era apenas uma criança magrinha correndo atrás de mim antes de eu ir para a prisão. Quem imaginaria que você se juntaria ao exército? Você também mudou muito. Não fique aí parado. Subirem. Ambas as partes então pegaram ônibus para o porto espacial e pegaram uma nave espacial para um planeta colonial não muito distante. Esta prisão estava localizada em um planeta mineiro cercado por vários planetas coloniais. Havia muitos prisioneiros diferentes alojados na prisão, sendo trabalhadores no planeta mineiro. O amigo de Evans já havia reservado um quarto em um hotel famoso e ofereceu a Evans uma boa refeição. Já fazia muito tempo que Evans não provava nada além de fluido nutricional. Ele imediatamente engoliu toda a comida diante dele e se empanturrou até não poder mais comer. Dando tapinhas na barriga inchada, Evans soltou um suspiro de satisfação. Nesse momento, seu amigo tirou uma caixa e abriu. Havia um comunicador galáctico, um tradutor e outras necessidades na caixa. Havia até um traje mecânico portátil nele. Eu preparei tudo isso para você. Também abri uma conta para você com 15.000 enas dentro. Conteúdo patrocinado. Aceitarei os outros itens, mas você pode levar os enas de volta. Eu não preciso disso. Recebi um salário na prisão, então tenho algum dinheiro. Evans acenou com os braços. Como isso pode acontecer? Seu amigo exclamou imediatamente. Você salvou minha vida antes. Se não fosse por você, como eu teria minha vida atual? Você definitivamente deve aceitar meu reembolso. Ele sempre foi grato a Evans. Evans matou um super malvado naquela época para protegê-lo e foi para a prisão por causa disso. As habilidades sobrenaturais de um super aumentariam a escuridão no coração de algumas pessoas. Eles tentariam buscar um senso de superioridade em indivíduos comuns e humilhariam ou torturariam esses indivíduos com sua força. Certa vez, eles conheceram um super e suas vidas foram ameaçadas. Embora Evans fosse apenas uma pessoa comum, ele conseguiu encontrar uma maneira de se livrar daquele super rank e... Seu bom amigo já era oficial militar e havia despertado seu super gene. No entanto, foi uma pena que Evans não tivesse um super gene e permanecesse um indivíduo comum por toda a vida. Com as habilidades de Evans, se ele tiver talento para se tornar um super, ele definitivamente seria mais poderoso do que eu no futuro. Suspiro, é uma pena que este seja o seu destino. Haha, aceitarei sua sinceridade, mas não preciso do seu dinheiro. Não pense em tentar me retribuir com itens materiais se somos irmãos, disse Evans com um sorriso. Você pode vir até minha casa se estiver disposto. Seu amigo se recusou a desistir. Você já é casado. Não posso incomodar você. Posso tentar me livrar do seu histórico se você quiser entrar no exército. Está tudo bem. Sou um indivíduo comum e só servirei como bucha de canhão se me alistar no exército. Evans sabia que seria impossível para ele se tornar um super, mas não se importou muito com isso. Conteúdo patrocinado. Ele não tinha o mau hábito de lamentar a vida. Do jeito que ele viu, em vez de perder tempo lamentando, ele poderia muito bem gastar esse tempo em ações práticas. Então, o que você planeja fazer no futuro? Seu amigo disse com resignação. Deixe-me encontrar um emprego primeiro e falar sobre o resto depois.
Evans então começou a navegar na web com seu comunicador para ver os anúncios de emprego. Ele ficou surpreso no momento em que viu os anúncios. Havia muitos empregos disponíveis, mas o primeiro critério de todos os empregos era o mesmo. Local do trabalho, um mundo cintilante. Contanto que pudessem trabalhar no mundo cintilante e não fossem indivíduos procurados, seriam contratados. Seu amigo olhou e balançou a cabeça. A dinastia Carmesim finalmente anunciou a abertura do mundo cintilante, e cada organização está contratando mais mão de obra. Em suas memórias, o mundo cintilante ainda estava na era da maré carmesim. O universo realmente mudou muito durante sua prisão. Ele então abaixou a cabeça e olhou para o aviso de recrutamento antes de balançar a cabeça. Flickering World, deixe-me dar uma olhada então. Conteúdo patrocinado. Finalmente vai se abrir. No planeta natal da raça sagrada dos olhos estelares, Psyker estava em frente a uma janela. Após o incidente do planeta Farol, ele se manteve discreto para se recuperar de suas perdas. Depois de mais de 10 anos, a influência negativa de ele desistir do cubo da evolução já havia desaparecido, e ele ainda era o nobre líder aos olhos de muitos. Embora ele estivesse extremamente próximo do mundo cintilante, ele só pôde assistir enquanto o Black Star e o Tirano ganhavam uma vantagem inicial no mundo cintilante porque ele era um membro da igreja. Psyker estava extremamente invejoso e ansioso. Ele esperava há muito tempo por esse dia e também queria uma fatia do bolo. Do jeito que ele viu, o mundo cintilante era uma oportunidade para a raça sagrada dos olhos estelares. Ele não precisava mais ficar restrito ao anel estelar despedaçado. Sua situação atual só pioraria à medida que o Black Star e o Tirano se desenvolvessem. Como tal, ele precisava encontrar uma nova saída para a raça sagrada dos olhos estelares. Como tal, a Igreja Arcana tinha uma desculpa para interferir e apoiá-lo. Quanto mais benefícios ele pudesse obter no mundo cintilante, melhor para sua raça. Enquanto pensava no passado, a figura de Anshiao apareceu em sua mente. Black Star, ele também permaneceu em silêncio por mais de 10 anos. Parece que sua força estagnou depois de atingir o pico do rank transcendente.